Meus irmãos, que Deus abençoe seu dia, que Deus te abençoe neste dia, no nome de Jesus. Queria ler um texto e pensar um pouco com você e comentar alguma coisa, algo de Deus para o seu coração nesse dia, que está lá em Lucas 5. Lucas 5 é aquela passagem da pesca maravilhosa, onde Pedro passou a noite toda com seus amigos pescando e nada conseguiram pescar. Então chega Jesus perto do barco deles, entra no barco de Pedro, leva Pedro, Pedro afasta um pouco o barco para que Jesus possa continuar falando com a multidão. Pedro está escutando. E Jesus então depois vai dizer para Pedro, Pedro, volta para o mar e lança sua rede lá no alto mar. E Pedro, obedecendo aquilo que Jesus diz, vai até o alto mar e, por causa da sua palavra, porque o Senhor mandou, diz que ele pega uma grande quantidade de peixe naquele dia ali. E o que eu queria compartilhar com vocês são algumas lições que esse texto nos dá. Algumas lições que nós poderíamos tirar para a nossa vida no dia de hoje. Sabe, irmãos, o texto começa dizendo que Pedro pendurou a rede, estava pendurando a sua rede. Tentou pescar a noite toda e não conseguiu pegar nada. Já estava ali pendurando, porque naquela noite não adiantava fazer mais nada, porque aquela noite para ele acabou, os peixes acabaram com o outro, a pesca, o trabalho dele já tinha acabado. E é justamente nesse momento em que Pedro está pendurando a sua rede, é que Jesus se aproxima dele e começa a conversar com Pedro, e começa a falar com Pedro, entra no barco de Pedro, se afasta, continua a falar com a multidão, a ensinar a multidão a respeito do reino dos céus. E depois que ele acabando de falar, ele volta para Pedro, Pedro volta para o mar alto. Pedro, por causa da palavra de Deus, ele vai e diz que há uma grande quantidade de peixe depois que Pedro obedece aquilo que Jesus havia dito para ele fazer. Sabe, irmãos, algumas lições dentro desse texto de Lucas 5 que eu queria compartilhar com você. É interessante que no nosso tempo, na nossa vida, irmãos, nós sempre vamos viver tempos de fracasso. Nós sempre vamos viver momentos difíceis na nossa vida. Há tempo na nossa vida que as coisas não dão certo, nós tentamos uma vez, nós tentamos duas vezes, nós fizemos tudo aquilo que nós sabíamos fazer, mas a realidade é que algumas vezes nossos planos não vão dar certo. Os nossos projetos não vão dar certo. Aquilo que nós tentamos, sonhamos tanto, às vezes não vai dar certo. Para Pedro, aquela noite havia se acabado, não tinha mais pesca para ele. Às vezes, para mim e para você, não tem mais jeito. Por causa de uma palavra que alguém trouxe, de um projeto que não deu certo, de uma porta de emprego que não se abriu, de algo que você esperava muito em Deus, de repente não funcionou. Então aqui fica a primeira lição. Nós vamos fracassar. Muitas vezes nós vamos fracassar. As coisas muitas vezes não vão dar certo na nossa vida, na nossa história. Às vezes as coisas não vão funcionar do jeito que deveriam funcionar. Às vezes as coisas não serão da maneira como nós gostaríamos que ela fosse. Então, algumas vezes, nós vamos ter que experimentar o gosto da derrota, o gosto de não ter dado certo. Vamos ter que chorar algumas vezes porque aquele dia não funcionou, aquele projeto não funcionou. A segunda coisa que eu vejo dentro desse texto, Jesus chega justamente na hora em que Pedro está desistindo de tudo. Pelo menos daquela noite do trabalho. Pelo menos de pescar aquela noite, Pedro está desistindo porque a Bíblia vai dizer que já estavam pendurando as suas redes ali. E havia 2 barcos ali na beira. Jesus sobe justamente no barco de Pedro. Dizer que Jesus não sabia que aquele barco era de Pedro, aquele barco era de Pedro. Jesus sabia que aquele barco era de Pedro. Então Jesus vai entrar justamente no barco de Pedro. Vai afastar Pedro um pouco da terra, porque ele vai dizer para ele, olha, afaste um pouco da terra para que ele pudesse estar
falando com a multidão que estava ali. Eu vejo Jesus tirando Pedro da terra, do natural, dos problemas, da dificuldade, dos pensamentos que não funcionam, sabe, da falta de fé, da incredulidade, de acreditar que o amanhã pode ser melhor. Então Jesus tira Pedro da terra, entra no barco dele e vai ensinar a multidão afastada um pouco. A Bíblia não diz se ele pregou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, um dia todo. Mas Pedro estava com Jesus no seu barco, Jesus está ensinando a multidão e Pedro está aprendendo daquilo que Jesus está falando. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sabe, irmãos, talvez Pedro ele tivesse já perdido a esperança. Dizer que aquela noite para ele acabou, não tinha mais jeito. Mas Jesus entra justamente no barco de Pedro, começa a pregar perto de Pedro, e Pedro está ali ouvindo aquilo que Jesus está dizendo. Algumas vezes, irmãos, Jesus precisa nos afastar do natural, para que a gente possa acreditar no sobrenatural dele, que ele ainda continua fazendo o sobrenatural nas nossas vidas. Às vezes Jesus precisa nos afastar dos momentos de desilusão, de desesperança e nos colocar perto dele, porque perto dele o sobrenatural sempre vai acontecer na nossa vida. Então Jesus entra no barco de Pedro, afasta ele da terra, dos seus problemas, das suas lutas, começa a ensinar a multidão. Pedro está ouvindo, aquilo que Jesus está falando vai criando fé no coração de Pedro, e Pedro então acredita, começa a acreditar naquilo que que Jesus está pregando para as pessoas ali, falando para as pessoas. Jesus então, depois que prega, depois que ele fala, o texto vai dizer que ele se vira para Pedro e fala: Pedro, volta para o alto mar e joga as redes para pescar. E verso 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Primeiro ele pregou, primeiro ele falou do amor dele e da graça dele. Pedro ouviu tudo aquilo. Jesus sabia que precisava encher o coração de Pedro de fé, porque ele estava ouvindo a palavra do Senhor. Jesus sabia que tinha que tirar Pedro um pouco do seu natural, para que ele pudesse acreditar no sobrenatural que Deus ia fazer na vida dele. Pedro podia ter dado desculpa para Jesus: Jesus, a noite toda já pesquei, eu sei como é que se faz essas coisas, eu sei que a noite é melhor para pescar, eu sei que lado do mar eu posso jogar a rede, mas nós trabalhamos a noite toda, estou cansado, eu não vou para o mar, eu não vou mais. Mas Pedro, cheio de fé agora, porque ouviu a palavra de Deus, ouviu Jesus pregando, falando, ele fala: porque por causa da sua palavra, então agora eu vou jogar a rede. E diz que quando Pedro vai joga a sua rede no lugar mais fundo do mar, diz que ele pega uma grande quantidade de peixe que ele tem que chamar as pessoas que estão à sua volta para poder ajudá-lo a carregar. Sabe, irmãos, obedecer aquilo que Jesus tem para mim e para você cria no nosso coração novas expectativas. Obedecer é melhor que o sacrificar. Aquele que obedece é abençoado. A bênção vem por causa da obediência. E Pedro vai entender isso porque Jesus vai mudar a sua perspectiva de vida, de olhar as coisas. Sabe, porque para ele já tinha acabado, desistiu, mas quando ele resolve obedecer aquilo que Jesus falou com ele, a perspectiva dele de vida muda. Porque ele colhe uma grande quantidade de peixe, algo que ele não esperava naquele dia. Jesus mudou a situação de Pedro para que ele pudesse ver que Deus é Deus de milagre. Sabe, irmãos, assim Jesus faz com a gente muitas vezes. Ele chega no momento certo na nossa história, na nossa vida. Ele chega no tempo certo, ele não se atrasa. Salmo 46 vai dizer que Deus é Deus que chega nas horas certas, no momento certo, para poder nos abençoar. Jesus chegou no tempo certo, subiu no barco da pessoa certa. Não foi coincidência, ele subiu no barco da pessoa certa. Falou ao coração dele
para que ele pudesse ouvir a palavra de Deus e criar fé no seu coração, mudar um pouco o seu coração do jeito que estava, para que lá na frente Deus pudesse mudar a perspectiva de vida de Pedro. E é isso que Deus quer fazer com a gente muitas vezes, mudar a nossa perspectiva de vida. Se a gente não acredita mais, se você não crê mais, se você não consegue mais entender o que Deus está fazendo na sua vida, às vezes está precisando você parar, sabe, sair do seu natural e começar a acreditar no sobrenatural. No sobrenatural, porque Deus é aquele Deus que faz o sobrenatural na nossa vida. Jesus superou a expectativa de Pedro. E aquilo que Deus quer fazer comigo e com você é isso, é que a gente possa olhar para Deus e deixar Ele superar as nossas expectativas. Talvez a nossa expectativa seja de derrota, seja de fracasso, de não vai dar certo. Se andar com Jesus, ouvir, obedecer, colocar Ele para dentro do seu barco, da sua vida, da sua história, Jesus vai superar as suas expectativas e você vai ser abençoado no nome de Jesus. Outra coisa que a gente pode entender nesse texto é que o milagre que Jesus faz na vida de qualquer pessoa vai revelar quem é Deus. Vai revelar quem Ele é. Depois do milagre que aconteceu, Pedro vai puxando as redes, chegando perto do mar, e diz que ele se joga na água e vai dizer para Jesus: eu sou um pecador, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. O milagre de Jesus na vida de Pedro revela quem é Pedro. O nada, o ninguém, mas revela também quem é Jesus, um Deus amoroso, poderoso, que nos ama e que entregou sua vida lá na cruz do Calvário por mim e por você. Então, o milagre vai revelar quem é Jesus. Eu sou pecador, eu sou incrédulo. Eu preciso andar com Jesus, eu preciso caminhar com Jesus se eu quero ver mudança na minha vida e na minha história. Se eu não conseguir ver mudança na minha vida e na minha história, eu preciso correr para Jesus. Porque aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, há mudança de vida. Aonde Jesus está, há mudança de perspectiva. Jesus quer entrar na sua casa e mudar a sua casa. Jesus quer entrar nos seus negócios e mudar os seus negócios. Mas Ele quer mais ainda entrar no seu coração e mudar toda a sua história. Seja a sua história de derrota, seja a sua história de um vazio, seja a sua história de uma pessoa abençoada. Jesus quer mudar a sua história para que ela possa ficar cada vez mais melhor. O milagre de Jesus muda a caminhada de Pedro. Sabe, Pedro era pescador, agora Jesus vai dizer para ele: você vai ser pescador de homens. Sabe, Pedro só olhava a pesca. Jesus está olhando outras coisas que pode envolver Pedro e mudar a caminhada dele, mudar a história dele. E é isso que Jesus muitas vezes quer fazer comigo e com você. Está cansado da sua caminhada? Está cansado da sua vida, do jeito que você está vivendo? Então está na hora talvez de você reconhecer quem é Deus na sua vida. Está na hora de você reconhecer quem é Deus, quem é você para Deus e quem é Deus para você. Se você conseguir entender quem é Deus, amoroso, poderoso, tremendo, um Deus que morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ter vitória, para que você pudesse ter vitória. Então a nossa vida vai ser muito melhor. Quando a Bíblia fala sobre o gadareno, aquele endemoniado que vivia se cortando, correntes não prendiam ele, cadeias não prendiam ele, nada prendia aquele homem. Aquele homem vivia separado da sociedade e vivia separado da sua família. Jesus vai até onde ele está, liberta ele, transforma a vida dele. E quando ele se vê um homem transformado, as pessoas não reconhecem ele direito, então ele quer andar com Jesus. Senhor Jesus, deixa eu te seguir. E Jesus vai falar para ele assim: não, volta para sua casa e mostra-te para os seus. Volta para sua casa, volta para os seus, volta para a sociedade.
E aquele homem então voltou para sua casa, voltou para sua família, voltou para os seus afazeres e com certeza aquele homem se tornou um grande homem de Deus porque teve um encontro com Jesus. Olha a história dos leprosos que se encontraram com Jesus no meio da sua caminhada ou no meio da rua. Eles viviam longe da sociedade, viviam longe das pessoas, longe da sua família, sem perspectiva de vida nenhuma, porque ninguém chegava perto do leproso. Ele não podia chegar perto de ninguém. Eles tinham que viver afastados. Mas depois que esses homens se encontraram com Jesus, a vida deles mudaram. Voltaram para sua casa, voltaram para sua família, voltaram para poder servir ao Senhor. Aonde Jesus está, há mudança. Aonde Jesus está, as coisas mudam e para que os nossos olhos possam se abrir e ver quem é Jesus. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus salva. Jesus faz tanta coisa na nossa vida. O que nós precisamos reconhecer é que nós precisamos dele para que ele possa mudar toda a nossa história, para que Deus possa mudar a sua família. Sabe, esta é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Talvez você esteja que nem Pedro e esses homens, já pendurando a rede. Sabe, não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito. Não tem mais continuação para mim. Sabe, para mim acabou. A rede era a ferramenta do pescador. Ele está pendurando a sua ferramenta, dizendo, olha, ou por hoje chega, não dá mais. Jesus chega justamente nesse momento em que a gente está pendurando a nossa rede. Está colocando de lado tudo aquilo que nós tentamos e achamos que não vai mais dar certo. Jesus chega justamente nesse momento para dizer que se nós ouvirmos Ele, crermos nele, Ele pode mudar a nossa história. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a vida da sua família. Jesus pode mudar a sua vida emocional. Jesus pode mudar a sua vida financeira. Mas você precisa dar ouvido para Ele e ter encontro com esse Deus que é poderoso, tremendo e pode fazer milagre na nossa vida. Pense nisso e resolva andar com Jesus e caminhar com Jesus. Você que está longe de Jesus, pendurou sua rede, seu ministério por algumas coisas que aconteceram com você. Está na hora de você voltar para a casa do Pai, para trabalhar na obra do Senhor. Que Jesus te abençoe nesta noite e que a graça dele seja sobre você. E que Deus é Deus de milagre e que Ele seja um Deus de milagre na sua casa, que Ele seja um Deus de milagre na sua família, que Ele seja um Deus de milagre no seu coração, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.